Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios do Reiki, né? E os seus benefícios na saúde. Como a Elis já comentou, então eu sou farmacêutico. A minha vida profissional basicamente foi dentro das PICs, né? Por mais que eu tenha trabalhado bastante tempo com doenças crônicas, né? Pacientes com doença crônica, trabalhei bastante na parte de bioanálises, dentro da questão de toxicologia, sempre toxicologia experimental e toxicologia humana também, né? Trabalhei em pesquisas clínicas aí com plantas medicinais. E a área das práticas integrativas sempre foi o meu chão, né? Eu estou no comitê técnico da Abraroma, eu estava no GT de PICS do Conselho Regional de Farmácia até pouco tempo atrás. Agora eu saí, estou no departamento de práticas integrativas da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, da FARCS, e aí a gente vai seguindo dentro desse contexto, né? Para poder auxiliar. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o Reiki especificamente. E o Reiki é muito interessante porque, além dele ser uma prática integrativa, ele é um lifestyle, assim, uma coisa meio estilo de vida para as pessoas. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho dele, a gente precisa entender um pouquinho da história, né? Da onde que saiu o Reiki especificamente. O Reiki ele foi descoberto lá em meados dos anos 90, perto de 1920, por aí, tá? Pelo Mikao Uzui, tá? Mikao Uzui é esse senhor que vocês podem ver na foto, tá? Ele era monge tibetano, e ele, dentro das suas práticas espirituais, né, dentro do seu contexto energético e filosófico, principalmente, ele praticava muito uma técnica chamada de técnica Kiko. A técnica Kiko era uma técnica de doação de energia vital, né? Através de movimentos e imposições de mão, para pessoas que tivessem convalescência, problemas de saúde, problemas emocionais. Mas o que acontece é que na técnica Kiko havia um desgaste físico, mental e energético da pessoa que aplicava especificamente essa técnica, né? Dentro dos conceitos tibetanos. E isso era uma coisa que incomodava muito o Mikao Uzui, né? De ele poder perceber os resultados que essa técnica trazia nas pessoas, mas esse desgaste que também trazia em quem aplicava. Isso fez com que ele decidisse fazer uma técnica meditativa de 21 dias. Essa técnica meditativa se chama Ishiu Guo. Uma técnica meditativa tibetana, né, budista tibetana, onde se passam 21 dias em libação, meditações, jejum, né? E ele foi fazer isso no Monte Kurama. O Monte Kurama é conhecido como sendo o monte principal de energia espiritual do Tibete, né? Um dos montes mais altos aí. E ele foi passar por um retiro espiritual em um estado de isolamento, né? Durante 21 dias nesse monte. E lá a gente não tem assim relatos históricos reais ou assim robustos, né, que possam dizer exatamente o que aconteceu com ele no Monte Kurama, né, para que ele pudesse assim formatar um processo filosófico como o Reiki, né? Onde ele descobriu nesse processo meditativo, ou melhor, ele formatou isso, né, entendendo que o mundo, o universo, o planeta, todas as coisas estavam mergulhadas dentro de uma mesma energia, né, de uma energia vital, e que essa energia vital ela era uma energia inesgotável, era uma energia planetária e que estava nos seres vivos, nas plantas, nos animais, nas pessoas, né? E que essa energia ela poderia ser passada de uma pessoa para outra
como uma fonte inesgotável, sem que houvesse nenhum tipo de desgaste físico, ou mental, ou energético de nenhuma pessoa. E onde todos seriam beneficiados, né? E foi a partir disso, então, que ele fundamentou especificamente a técnica do Reiki, né, como uma técnica de canalização de energia vital, de um princípio vital, né, que a gente vai entender que ele chamou de Ki, porque dentro dos conceitos orientais a gente entende a palavra Ki como energia, né? A gente vê esse mesmo conceito presente na MTC, por exemplo, né? Na medicina tradicional chinesa, onde a gente fala sobre o Ki do corpo dentro dos meridianos e dentro dos seus órgãos, né? E quando ele junta essa palavra Ki, que significa energia, com a palavra Rei, ele fala sobre uma energia vital, ou a energia da vida, ou a energia principal que rege todas as coisas, né? E ele entendeu que dentro desse processo, essa energia poderia ser acessada por qualquer pessoa, né? Dentro de processos meditativos específicos, né? E que dentro desse processo de sintonização com essa energia, todos os seres seriam capazes de puxar e transferir essa vibração energética, né? Uns para os outros. E aí foi a partir disso, então, que ele criou um postulado, diríamos assim, né? Uma escola, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Onde ele começou a ensinar às pessoas essa nova técnica dele, tá? Ele foi banido, na verdade, tá? Por causa disso. Ele foi uma pessoa que transcendeu completamente o tempo dele, dentro de um contexto religioso, né? Como monge tibetano, especificamente, ele foi banido do seu sistema religioso porque os monges não aceitavam essa técnica que ele tinha criado especificamente, né? Então, o Mikao Usui, na verdade, ele saiu desse contexto religioso da sua vida a partir do momento que ele foi isolado, né, disso. E aí ele seguiu o seu caminho, ensinando pessoas especificamente a entrar em contato com essa energia e se beneficiar com isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais de história para vocês. Muito bem. E o que é essa energia vital que Mikao Usui falava, né? Essa energia vital, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala do Reiki aí na década, meados da década de 90, a gente fala de alguma coisa muito recente, né? Coisa muito, muito jovem, historicamente falando. Mas esses conceitos que o Mikao Usui falavam, eles eram conceitos tibetanos já muito mais antigos, né? O uso da palavra reiki talvez é um uso jovem, ou Mikao Usui, a sua forma de ver isso é uma forma jovem. Mas quando a gente vai parar para olhar a história da humanidade como um todo, a gente vê basicamente todas as civilizações antigas se referindo de uma forma ou de outra a essa mesma energia, tá? Ou dentro de contextos religiosos, ou dentro de contextos filosóficos, ou até mesmo dentro de contextos científicos, né? Falando sobre essa mesma energia que seria uma energia que rege todas as coisas, né? A gente tem o Qi da medicina tradicional chinesa, a gente tem o Prana do hinduísmo e da Ayurveda, o Orgone de Reich, né? William Reich falou especificamente sobre energia orgone. A gente tem o termo sopro de vida, que era utilizado pelas antigas ordens templárias, a gente tem sopro de vida sendo referida em sociedades antigas também, tá? Componente vertical do campo vital, que é um termo utilizado na radiônica, que é um processo de ciência que observa a energia geobiológica, observa a energia de campos magnéticos especificamente, dentro de leis um pouco mais físicas e de engenharia, tá? A gente tem o SCAM, que é a energia vital
para os egípcios, para a civilização egípcia, né? E dentro de um contexto muito mais moderno, né? Muito mais século XXI, diríamos assim, depois que a gente teve aí uma inserção importante das práticas integrativas dentro de um contexto mais científico, né? A partir do momento que as práticas integrativas começaram a entrar nas universidades, nas instituições de ensino, no Ministério da Saúde, falando aqui de Brasil, né, gente? Porque fora do Brasil a gente já tem isso andando bem mais rápido, né? A gente fala sobre o contexto da bioenergia, né? Que seria, então, essa energia vital presente em todas as coisas, que embasa várias outras práticas integrativas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos delas, tá? E essa energia vital, especificamente, que tem nomes diversos nas mais diversas sociedades e processos filosóficos, né? Seria um componente, então, responsável por circular o ânima, né? Do espírito, para que desse vida a todas as coisas, tá? Então, é uma energia, diríamos assim, que é padrão dentro de todos os processos civilizatórios e de história que a gente tem, né? E que envolve, em alguns contextos, visões espirituais religiosas, né? E outros envolve visões espirituais filosóficas, tá? Então, dentro de um contexto geral, a gente fala que o Reiki ele não é um processo religioso, né? Porque ele não possui dogmas. Dentro de um contexto teológico, a gente não tem uma estrutura religiosa com adeptos fiéis, enfim, né? O que formataria especificamente uma religião. Então, o Reiki não tem esta ligação religiosa, mas ele tem uma ligação, sim, espiritual, quando a gente para pensar em um contexto um pouco mais amplo, né? Entendendo que a espiritualidade é a ligação do indivíduo com algo divino, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que entender que espiritualidade faz parte de saúde, né? Nós temos a Organização Mundial da Saúde falando sobre a qualidade de vida, né? Qualidade de vida das populações de uma forma geral, e os métodos validados que nós temos hoje, inclusive cientificamente, para quantificar qualidade de vida, né? Instrumentos validados que nós temos hoje para quantificar qualidade de vida em indivíduos, em dependentes locais, consideram a espiritualidade como um fator protetor sobre a qualidade de vida dos indivíduos, tá? A gente consegue ver isso dentro do contexto de saúde psíquica, né, em muitos contextos até da própria psiquiatria. E, obviamente, a OMS ela tem instrumentos validados, por exemplo, o UCOL, aí, que é um questionário amplamente utilizado dentro do método acadêmico para a gente poder validar qualidade de vida de indivíduos, né? Que dentro desse instrumento a gente tem a espiritualidade como um fator bastante relevante, tá? Então a espiritualidade, não religiosidade especificamente, mas a espiritualidade, o contato com forças superiores ou a crença de forças superiores é um fator importante para a qualidade de vida dos indivíduos, tá? Muito bem. E aí, de que forma que a gente pode pensar nessa questão de energia, bioenergia, biocampo, dentro do contexto de práticas integrativas e complementares, tá? A gente tem hoje, que é mais novo e mais cientificamente aceito dentro desse campo de bioenergia especificamente, é que o organismo humano, assim como o organismo vegetal, né? Participa, possui uma quantidade gigante de reações bioquímicas, né? As nossas reações bioquímicas, elas geram impulsos elétricos também, né? Dentro dos nossos processos fisiológicos, os nossos processos sinápticos, a resposta nervosa, os próprios processos oxidativos dentro da bioquímica, né? Geram uma série de campos eletromagnéticos, né? E esses campos eletromagnéticos, eles
criam ao redor do nosso ser, né, esse campo vibracional que nós chamamos de biocampo. Então, é como se o nosso organismo projetasse, produzisse energia, efetivamente falando, né, ao redor de nós, e essa energia, ela está relacionada com o nosso processo saúde e doença, né? Porque o nosso processo saúde e doença está relacionado aos nossos processos bioquímicos e fisiológicos, tá? Então, há uma inter-relação entre isso, que não é tão difícil de entender, só é um pouco mais difícil da gente conseguir, pelo método científico convencional, quantificar isso. Por mais que a gente tenha alguns equipamentos hoje, tipo bioeletrografia, que antigamente era chamado de foto-Kirlian, né? É, que são equipamentos que têm uma característica de liberação de descarga elétrica em cima de gases, né? E que medem esse campo energético ao redor de objetos ou pessoas ou folhas ou enfim, né? Esse método ele foi um método fortemente utilizado na Rússia, inclusive as entidades de saúde da Rússia preconizam a bioeletrografia como um método diagnóstico em alguns casos de saúde, tá? Ao longo do mundo, enfim, há muitas pessoas que trabalham com isso em vários países. Enfim, é uma das formas que nós temos de fazer isso, tá? A física, especificamente a física moderna, aí, traz alguns conceitos que são importantes para a gente poder embasar a questão do biocampo e da bioenergia, principalmente o que nós chamamos de corpos sombreados, né? Que são contextos mais modernos, aí derivados depois da teoria lá das supercordas, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, que fala sobre a questão de que a matéria possui desdobramentos eletrônicos, ou seja, desdobramentos magnéticos, né? Como se a matéria atuasse em várias faixas de frequência, né? E que cada faixa de frequência especificamente teria uma qualidade ou uma potencialidade específica, né? Essa visão do que se chama de corpos sombreados, né, ou de matéria escura, matéria bariônica, enfim, dentro do contexto da física, são princípios, né, que a gente consegue transpor com aquilo que as antigas civilizações já falavam sobre energia corporal, né? Sobre essa questão do biocampo, do chi, enfim, né? Os contextos mais ancestrais já falavam sobre a energia e os desdobramentos da matéria, e com o avançar da ciência convencional, né, nossa ciência moderna, a gente tem ficado cada vez mais convencido desses eventos, né, e desses acontecimentos. Então, dentro dos processos religiosos e filosóficos, a gente já tinha algumas visões sobre isso. A aura é dessas visões, né, o conceito de aura dentro dos processos religiosos e filosóficos é um conceito que fala sobre a energia do biocampo, né? E que a gente entende que esse biocampo estando saudável, ele também vai auxiliar a saúde dos processos fisiológicos e bioquímicos do nosso organismo, né? E que o bem-estar geral de uma pessoa, de um ser, ele está presente na organização deste biocampo e desta bioenergia, né? E o Reiki fala especificamente que eu posso transferir bioenergia de um ser para outro, canalizando ela, puxando essa bioenergia do próprio planeta, do próprio universo, né, de fontes inesgotáveis, e transferir de um indivíduo para outro no intuito de reestabelecer os seus campos magnéticos, né, reestabelecer o seu biocampo para produzir nesse indivíduo saúde, tá? A gente fala nessa questão da bioenergia também, do biocampo, com esses termos mais novos, né? Na própria medicina tradicional chinesa, quando a gente insere uma agulha lá num meridiano de energia para
reequilibrar um certo sistema, né? Usa moxa, usa ventosa, especificamente para isso também, tá? Então, conceitos filosóficos antigos, a própria Ayurveda fala sobre isso também, né? Fala sobre energia presente nas plantas que pode ser transferida de um indivíduo para outro, né? Os conceitos de biocampo e de bioenergia são conceitos que eles estão muito fortemente atrelados a práticas integrativas vitalistas, como por exemplo a homeopatia, a antroposofia, a terapia floral, né? Onde a gente fala também sobre essa transferência de bioenergia entre um ser e outro, quando a gente conduz a bioenergia de uma flor, por exemplo, para um outro indivíduo através de um floral, ou a gente conduz a energia de, sei lá, um vegetal através da homeopatia, né? Utilizando água como veículo, basicamente, para fazer isso. Então, esses conceitos de bioenergia e de biocampo, eles estão sempre bem relacionados a várias práticas integrativas e não só ao Reiki, tá? E aí a gente tem que pensar... Oi! Desculpa te interromper, mas uma dúvida. Eu posso dizer, então, que o biocampo e essa bioenergia é a mesma coisa que a áurea? O biocampo é a mesma coisa do que a aura. Tá? A bioenergia é como se fosse aquilo que monta o biocampo. Tá, perfeito, entendi. Certo? Certo? Então, o biocampo e a ligação dele com os chakras dentro desse contexto um pouco mais moderno também, né? A palavra chakra, ela vem do sânscrito, né? Então, a gente pega lá os antigos Vedas, que talvez sejam os relatos históricos escritos mais antigos que nós temos como civilização, né, como processo civilizatório. E a palavra chakra, ela significa rodas de luz ou centros de luz, né, que seriam pontos distribuídos no corpo do ser humano, né, no organismo do ser humano, responsáveis por aglutinar bioenergia, né, e manter a formação desse biocampo ocorrendo. Tá? Esses chakras, essas rodas de luz, de uma forma, como é que eu posso dizer assim, coincidente, que não é coincidente, obviamente, né? Mas assim, só para vocês pensarem sobre isso, estão localizadas anatomicamente exatamente no lugar onde ficam glândulas, tá? Endócrinas do nosso organismo. Lembra que antes a gente falou que o biocampo ele é formado principalmente por reações fisiológicas e bioquímicas, né? E a gente tem os 7 chakras principais distribuídos aí ao longo do nosso organismo, que estão localizados exatamente onde nós temos glândulas pontualmente importantes dentro do nosso, dentro da nossa fisiologia, tá? Então, esses chakras, eles estão interrelacionados também com a parte da coluna vertebral, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho individualmente de cada um deles. Então, o chakra da coroa, que nós chamaríamos aí de chakra coronário, né? O chakra que está bem em cima, no topo da cabeça, é um chakra relacionado com a glândula pineal, né? Chakra frontal com a hipófise, laríngeo com tireoide, cardíaco com a glândula timo, plexo solar com pâncreas, sexual com as gônadas, né? Homem, testículo, mulher, ovários, e a suprarrenal, então, com o chakra da raiz. Quando a gente olha aqui essa imagenzinha, que mostra os chakras especificamente dentro da sua posição anatômica, a gente entende que a vibração contida, ou melhor, a bioenergia produzida dentro de cada um desses chakras, através do processo bioquímico, através do processo fisiológico, cria ao redor do ser um campo magnético. Né? Lembrem que, dentro do contexto da física também, quando nós temos um gerador de energia, uma espiral de cobre, por exemplo, onde a gente coloca polos específicos, quando a gente tem essa energia, essa fonte de elétrons circulando, né? O que que acontece? A gente cria um campo magnético ao redor dele, tá? Então, o chakra, ele seria como se fosse uma bobina, basicamente.
né? Que vai gerar energia e essa energia vai expandir em um campo magnético, né? A união dos campos magnéticos de todos esses chakras, então, seria o nosso biocampo especificamente. E aí, quando a gente entende que nós temos um problema fisiológico, né, relacionado a um desses chakras especificamente, a gente tem uma deficiência dessa produção magnética, a gente tem uma deficiência nesse biocampo, logo nós temos um ambiente mais propício para a manifestação clínica de doenças dentro daquele indivíduo, né? E quando eu entendo que todos esses chakras, né, todos esses centros de energia, todas essas bobinas estão funcionando plenamente, eu tenho esse biocampo mais organizado e eu tenho então essa energia magnética, né, para manter os meus processos de saúde. Tá? Aqui, de novo, é um contexto que a gente está falando que envolve, obviamente, muito o Reiki, porque o Reiki é uma prática integrativa 100% bioenergética, mas aqui a gente também está falando sobre uma atuação de um floral, a gente está falando sobre a atuação de uma homeopatia, a gente está falando sobre a atuação da cromoterapia, né? A gente vai estar falando sobre atuações de outras práticas integrativas que tenham esse contexto vitalista, onde o princípio é atuar no biocampo, né? Regular o biocampo, melhorar a produção ou a quantidade de bioenergia para que esse biocampo esteja saudável, né? E com isso a gente possa melhorar, então, padrões de saúde do corpo, mas principalmente da mente e do espírito, né? Porque aí a gente vai falar um pouquinho e entender sobre a energia e a matéria e as relações que energia e matéria possuem, né? A gente entende que matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Na física, a gente prevê energia como força multiplicado pela distância, né? E aí aqui eu coloco esses 3 copinhos falando sobre os estados principais, elementares da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, onde nós temos um estado sólido com alta coesão molecular, ou seja, nós temos moléculas bem juntinhas umas das outras. Esse estado é um estado de menor energia, de maior estabilidade, por isso maior solidez, né? E que esse estado ele vai se alterando conforme nós vamos agitando especificamente a energia desse sistema, ou seja, nós vamos aumentando a energia desse sistema, né? Então nós entendemos que o estado sólido especificamente é um processo de condensamento energético. E quanto mais nós vamos expandindo esse condensamento energético, mais sutil vai ficando a nossa matéria, tá? Então, do sólido para o gasoso, nós temos um nível de sutileza acontecendo aí e um aumento, obviamente, da energia de forma exponencial, tá? Quando a gente fala sobre as teorias de supercordas, né, que foi uma das teorias importantes, assim, que a gente teve aí na física nos últimos anos, principalmente no contexto mais de física quântica, assim, né, é uma teoria que ela está embasada em... Ela se construiu em cima de estudos que queriam descobrir especificamente a posição de elétrons dentro de uma camada de valência, tá? Só para a gente lembrar aí o nosso núcleo, então prótons e nêutrons, né? E os elétrons circulando ao redor desse sistema. E dentro dos cálculos que teriam por objetivo localizar a posição exata do elétron dentro de uma camada de valência, se descobriu que muitas vezes o elétron estava naquele local, mas ele não era fisicamente perceptível. E com isso conseguiu-se descobrir que o elétron é uma partícula subatômica, ou melhor, partícula atômica, né? Que ora é energia e ora é matéria, né? E que esse desdobramento do próprio elétron dentro do íon ali, especificamente, né? É uma incógnita, né? Na física, de como que algo pode ser energia e matéria
basicamente ao mesmo tempo, ou seja, há uma oscilação, uma onda de oscilação entre energia e matéria dentro do nosso próprio conceito e conhecimento eletrônico, né, do próprio elétron. Então, ali se embasa a questão de que matéria e energia possuem uma relação 100%, né, e de que a matéria nada mais é do que um estado condensado de energia, né, e que essa ligação onda-partícula é uma ligação que está ocorrendo tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. E aí, de novo, a gente entra nos conceitos lá da ancestralidade, né, das primeiras civilizações, lá dos egípcios, mesopotâmicos, né, dos ocidentais, dos orientais, perdão, falando sobre essa questão da energia, né, e da influência da energia sobre a matéria, a partir do momento que nós entendemos que elas são basicamente a mesma coisa em estados de vibração diferentes. Isso também está presente lá naquela teoria que eu falei para você sobre os corpos sombreados, né? Que fala que essa mesma matéria possui desdobramentos quânticos porque há estados dela vibrando de maneiras diferentes em diferentes locais, diríamos assim, né? Isso se tem dentro de contextos religiosos, filosóficos, falando sobre planos espirituais, corpos astrais, enfim, a gente tem essas nomenclaturas dentro do contexto mais religioso e dentro do contexto mais científico, isso tem aparecido aos poucos, né? Enfim, teorias, porque a gente trabalha muito em cima disso dentro do contexto da ciência, né? Se trabalham com teorias, perguntas e possíveis respostas ou teorias para essas respostas, tá? E aí, quando a gente entende que energia e matéria estão em equilíbrio, estão conectadas e fazem parte de um sistema que é um sistema basicamente único, né? De que nós somos seres construídos de matéria, mas que também temos energia, que produzimos energia, que a nossa vontade é energia. A gente entende que o nosso cérebro ele é um grande emissor de frequências vibracionais, né, e de campos eletromagnéticos, pelo fato de que o nosso cérebro está fazendo sinapse o tempo todo. A gente tem uma tensão elétrica presente entre fibras nervosas, entre os nossos neurônios, né? Isso faz com que o nosso cérebro seja um órgão de emissão de frequências, de emissão de campos eletromagnéticos, né? Com isso a gente consegue entender que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que são derivados da ação do nosso cérebro e também das descargas hormonais presentes naquelas glândulas que a gente falou lá no início como chakra, né, dão o entendimento de que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são basicamente energia, né? E aí aqui fala sobre a ação da vontade, a ação do meu pensamento sobre a minha vida, fala aqui também os princípios da metafísica da saúde, onde a gente fala sobre os problemas emocionais relacionados a problemas físicos. É através disso que a gente consegue embasar um pouco mais cientificamente a questão de um paciente, por exemplo, que tem um prognóstico melhorado a partir do momento que o padrão mental dele é mais saudável em relação àquilo, né? Ou seja, há uma atuação da nossa mente sobre o nosso corpo através da energia do próprio biocampo, né? Quando eu emito faixas e frequências vibracionais através da minha mente, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, eu posso interferir positivamente ou negativamente sobre a ação de um biocampo alheio, né? E aí aqui a gente fala sobre processos relacionados, por exemplo, a uma oração, a uma bênção, a palavras positivas. Aqui a gente tem aquela questão
do Masaru Emoto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Masaru Emoto, que foi um pesquisador que pesquisou sobre o contexto de memória da água, né? Sobre os clusters de água especificamente, sobre a memória que a água retém dentro de si, com um cluster cristalino, assim, muito parecido com o que os cristais de quartzo fazem dentro de um HD, por exemplo, né? E aí ali ele falou muito sobre a questão da água poder ser impregnada por sentimentos ou por palavras, né? E ele até tem alguns experimentos muito interessantes sobre isso, congelando a água e olhando as estruturas cristalinas que estão ali presentes. Saíram depois de formas mais modernas, assim, pessoas fazendo experimentos caseiros com crianças, por exemplo, dentro do contexto da pedagogia. Tem gente que fez isso. Se vocês digitarem lá na internet, vai ter a experiência do arroz. Não sei se vocês já viram, que a pessoa vai lá, cozinha uma panela de arroz normal, e daí pega 2 potes, higieniza os 2 potes, coloca arroz da mesma panela, cozido no mesmo dia, tudo da mesma forma, dentro dos 2 potes. Fecha os 2 potes, um pote a pessoa escreve amor e outro pote a pessoa escreve raiva. Daí todos os dias ela chega lá na frente do pote e fala palavras de amor e fala palavras de raiva. Um para um pote, outro para outro. Né? E aí depois ela observa ao longo do tempo a degradação daquele arroz, né? E aí ela vê isso se replicando, esse estudo se replicando, onde o arroz que tem palavras positivas é um arroz que fermenta com bactérias positivas, né? E o arroz aí que é impregnado de palavras que não são boas é um arroz que putrefa especificamente com bactérias patogênicas, né? Teve uma empresa também bem famosa dos Estados Unidos, que eu agora não me lembro o nome. Eles fizeram esse experimento com 2 plantas na entrada, no hall de entrada da empresa, né? Era 2 espécies, tipo umas palmeiras, assim. E os funcionários, todas as vezes que eles entravam, eles falavam palavras positivas para uma, palavras negativas para outra. E aí, se não me engano, o experimento durou uns 30 dias e depois eles tiram as fotos das plantas, assim. Aí a planta que sofria ataques, assim, verbais, né? Era uma planta toda errada, toda murcha, toda feia, né? E a outra planta tava lá toda bonita. E aí depois eles fazem um vídeo assim para mostrar para os funcionários o impacto que a palavra tem uns com os outros, né? Para melhorar uma questão assim laboral e de relacionamento dentro de uma empresa. Então é bem interessante esses estudos, esses experimentos assim, né? Porque eles são visuais em relação a esse processo, tá? Muito bem. E o reiki como energia, como terapia, né? Então, como é que funciona essa questão do reiki especificamente, né? Então, o reiki ele vai ser essa transferência de energia vital do universo, onde um indivíduo capacitado, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele tem a característica ou a capacidade de transferir essa energia positiva ou essa energia vital, né, do universo através das suas mãos em uma imposição para um outro indivíduo, né? Com isso a gente consegue restaurar então o sistema bioenergético, ou seja, restaurar o sistema do biocampo de um outro indivíduo, né? Trazendo a harmonização de padrões físicos, mentais e emocionais, né? Dentro do Reiki a gente tem alguns princípios onde a gente fala que o chakra da nossa coroa, a nossa glândula pineal especificamente, ela atua como se fosse uma antena, né, captadora dessas energias. Essa antena captadora, então, ela traz essa bioenergia proveniente do todo, né? Proveniente da vida como um todo, do planeta como um todo, traz essa energia até o timo, né, no nosso chakra cardíaco. O timo expande e essa energia ela é transpassada para as nossas mãos e ela é expelida, né? E através desse processo é que a energia Reiki funcionaria dentro de um indivíduo. Então, a pessoa que aplica o Reiki recebe essa energia e fica com essa energia para si também, enquanto doa. Então a gente entende que o Reiki ele é uma energia que ele vitaliza tanto a pessoa que aplica
né, quanto a pessoa que recebe, ou seja, todo mundo se beneficia com o reiki. Se entende também que o próprio ambiente onde o reiki é aplicado também é envolto por essa energia, né? Porque essa energia é como se ela estivesse escoando para o ambiente e tudo que está ali ao redor está recebendo aquela energia de uma forma ou de outra, tá? A imposição de mãos, especificamente, que é a forma de aplicação do reiki, ou seja, a gente vai aplicar reiki nas pessoas através de uma imposição de mãos. Geralmente, essa imposição de mãos ela é colocada nas regiões do corpo da pessoa que possuem principalmente os chakras, ou então um local onde a pessoa tem um processo de saúde, enfim, né? Ou, sei lá, a pessoa tem um problema emocional, a gente vai trabalhar mais na mente. A pessoa tem um problema pulmonar, a gente vai trabalhar mais em cima do pulmão, e assim sucessivamente, né? De acordo com uma necessidade daquela pessoa, tá? Então, o reiki ele vai funcionar sempre por uma imposição de mãos. Mas a imposição de mãos, ela não é uma exclusividade do reiki. A gente tem que pensar que a imposição de mãos está dentro de todos nós de forma instintiva. Pensem em vocês quando crianças e até mesmo quando adultos. Pensa vocês batendo com a cabeça em algum lugar. Quando a gente bate em algum lugar, a gente não leva a mão automaticamente para o local. É uma coisa super instintiva, né? Se a gente corta o dedo, a gente automaticamente coloca a mão em cima daquilo. Em todos os locais onde a gente sente dor, a gente passa a mão, né? Ou quando a gente tem um filho e o filho se machuca, a primeira coisa que a mãe faz é botar a mão em cima daquele local, né? É uma ação instintiva de proteção que nós temos, né? É, e essa questão da transferência de energia pelas mãos, ela não está exclusivamente no reiki. A gente vê isso em um passe energético dentro de um contexto religioso, uma bênção, né? Dentro de um contexto religioso também, ou aquela bênção que, sei lá, a avó dá no neto, que a mãe dá no filho, né? De botar a mão em cima do filho e dizer, em cima da cabeça do filho, dizer eu te abençoo, ou Deus te abençoe, ou sei lá, qualquer coisa te abençoe, né? É um movimento que nós fazemos naturalmente dentro da nossa estrutura como ser vivo, né, como humanos, e que muitas vezes a gente não faz isso pensando, a gente faz isso de maneira instintiva, né, considerando as nossas mãos uma fonte de energia, de bênção, de bem-estar, de cuidado, né? E aí a gente tem isso também dentro do reiki, né? E dando foco muito a isso, dando foco a essa imposição de mãos como uma maneira, né, de transferir, então, essa energia vital de um indivíduo a outro no intuito de reequilibrar o seu biocampo, tá? Dentro do reiki, né, nós também temos o uso de símbolos, que no reiki nós chamamos eles de yantras, né? O yantra, ele é uma figura junto com um mantra, com um som, né? Então ele é uma imagem e um som unidos, né? E a gente usa esses símbolos dentro do reiki com o objetivo de calibrar a nossa mente, calibrar os nossos pensamentos no momento que nós estamos aplicando o reiki, para que aquela energia esteja qualificada, digamos assim, ou que ela seja amplificada dentro do processo terapêutico, né? Para que a gente possa auxiliar ainda mais aquela pessoa, né? Porque o reiki, a aplicação do reiki especificamente, ela é uma aplicação meditativa também, né? Que envolve um ambiente legal, um ambiente acolhedor, uma música, um cheiro. A pessoa que vai aplicar reiki precisa estar organizada dentro dos seus pensamentos, disposta a auxiliar, né? E a pessoa que vai receber também tem que estar pronta para esse momento de autocuidado, né? Então, há o entendimento, assim, de que o reiki, ele funciona independente do que se tem, né? A gente pode fazer reiki em qualquer lugar, porque toda hora é hora da gente estar bem. Mas, assim, a gente pode utilizar artifícios extra, né? Para melhorar a nossa experiência naquele momento, para melhorar a experiência da pessoa que está recebendo reiki naquele momento também, né? Como uma forma aí de trazer mais qualidade para aquele atendimento, tá?
E o Reiki, ele não é só uma técnica isolada, né? Ele não é só uma forma de fazer algo, uma forma de auxiliar, né? O Reiki, ele também é uma filosofia de vida, porque o Reiki nos ensina princípios relacionados à nossa boa convivência, emocional com a gente e com os outros seres, né? E o Reiki, ele tem 5 princípios, né? Que são esses 5 princípios que eu coloquei aqui para vocês, que eu vou ler, né? Que é: apenas por hoje não se irrite, apenas por hoje não se preocupe, apenas por hoje agradeça as suas bênçãos e seja humilde. Apenas por hoje ganhe a vida honestamente. Apenas por hoje seja gentil e amável com todos os seres. Então, esses princípios do Reiki, eles são princípios que transformam muito a mente da gente quando a gente estuda o Reiki, aprende o Reiki, né? Se coloca à disposição aí para auxiliar com o Reiki, né? Porque, enfim, muda a nossa percepção da vida, né? As nossas próprias sensações com o Reiki, com receber Reiki, com aplicar Reiki, mostram para gente uma visão de vida diferente, né? Então, o Reiki, ele acaba beneficiando as pessoas em diversas formas, né? De diversas maneiras. A gente tem os benefícios do Reiki. Não é só a pessoa que recebe e que tem um alívio de dor, não é a pessoa só que recebe que tem, sei lá, um alívio de estresse, de ansiedade. Não. A pessoa que aplica o seu conhecimento, as pessoas que estão ao redor dela, que também são beneficiadas com aquele conhecimento, é um grupo de pessoas que são beneficiadas com a filosofia do Reiki e com a sua técnica também, tá? Então, o Reiki, ele melhora estados emocionais, inclusive estados emocionais complexos, tá? Em doenças, a gente tem melhora aí de estados, em estados de doenças terminais, em cuidados paliativos, enfim, aumento de qualidade de vida em idosos, em crianças, em gestante, em pré e pós-cirúrgico, né? Diminuição de dor, né? O Reiki trabalha muito nessa questão de diminuição de dor também, de bem-estar completo, né? Melhora de qualidade de vida em todas as fases de vida, desde criança até velhice, né? E nós temos, então, a ausência total de efeitos adversos e contraindicações no Reiki, né? Então, todo mundo pode receber Reiki. É bom para todo mundo e não há nenhuma contraindicação para se receber Reiki, tá? Então, o Reiki, ele é uma terapia universal que cabe para todo mundo. Tanto é que a gente pode fazer Reiki em animaizinhos, a gente pode fazer Reiki em plantas, né? A gente entende que todos os seres que têm uma energia, uma bioenergia, são seres que vão se beneficiar do Reiki de uma forma ou de outra, né? Porque vão ter os seus biocampos aí reestabelecidos e reorganizados, tá? E quem que pode fazer o Reiki especificamente? Nós temos formações dentro do Reiki, tá? Eu trago aqui o nome da escola que Mikao Usui formou, tá? Que é o Usui Reiki Ryo, não sei falar direito essa palavra, tá? É uma palavra muito grande, muito difícil, tem umas terminologias aí que não me cabe, tá? Mas essa escola de Reiki foi a primeira escola de Reiki, né? Ela foi uma escola que formou alguns mestres, né? Um desses mestres foi para a Europa. Esse mestre começou a divulgar bastante o Reiki dentro do contexto mais ocidental, né? Depois o Reiki veio para o Brasil, lá na década de 50, 60, talvez, não me lembro muito bem. Tá? Quando ele chega no Brasil especificamente, e aí quando ele chega aqui no Brasil, a gente tem um formador bem importante aqui, que é o Johnny DeCarli. O Johnny DeCarli foi mestre do meu mestre Reiki, né? Então, dentro da linhagem, porque a gente sempre, quando a gente faz as iniciações do Reiki, quando a gente faz os cursos de Reiki, a gente sempre mostra a linhagem, né? Ou seja, do mestre até Mikao Usui, né? Mostrando como é que é essa linhagem, que foram os mestres que iniciaram, né? Então eu tive o privilégio aí de fazer Reiki com uma pessoa que é bem autoridade
dentro desse contexto, né? Eu sou o 13º na linhagem entre Mikao Usui e eu, né? Através do meu mestre aí, então, onde a gente faz esses cursos de formação. Esses cursos de formação, eles são constituídos por 3 níveis, sendo que o último nível ele é dividido em 2 partes, tá? Então, o primeiro nível é chamado de Shoden, que é o nível do despertar, né? O segundo nível é o nível da transformação, que é o Okuden. O terceiro nível é dividido, então, entre o nível espiritual e o mestrado, tá? A gente faz esses cursos de formação e aí a gente aprende, passa por um processo de iniciação, né, no Reiki, que é onde a gente aprende a fazer essa canalização dessa energia vital, né, especificamente para poder aplicar. No nível 1 de Reiki, que é o nível do despertar, geralmente a gente está bastante ligado aí com o contexto da autoaplicação. Eu aplicar reiki em mim mesmo, né? Para que eu me melhore, para que eu melhore os meus estados de saúde, para que eu me transforme, para que eu entenda melhor as coisas da minha vida, né? Por isso que se chamou despertar. Eu estou despertando para mim mesmo, estou despertando para uma nova realidade da minha vida, né? Aí o Reiki nível 2, que é o Reiki da transformação, é o momento que eu vou começar a experienciar a aplicação de Reiki em terceiros, eu vou começar a aplicar Reiki em outras pessoas, né? Você acha que no nível 1 a gente também já aplica em algumas outras pessoas, tá? Mas o nível 2 é quando eu realmente começo a aplicar mais extensamente em outras pessoas essa energia, né? E começo a me experienciar com isso, me transformando emocionalmente, né? Depois o Reiki nível 3, então, a parte espiritual, né? O nível do Reiki espiritual é onde eu vou já começar a atuar clinicamente no intuito de, por exemplo, abrir um consultório e trabalhar com Reiki, apesar de que no nível 2 eu também já posso fazer isso, mas no nível 3 é onde a pessoa tem mais, assim, conhecimento, né? Para poder atuar atendendo grande número de pessoas, conduzindo meditações coletivas e coisas nesse sentido, né? E aí o último nível do nível 3, a segunda etapa do nível 3, né, que seria o mestrado, então, que é onde a gente aprende toda a filosofia para poder ensinar a técnica Reiki para outras pessoas e poder fazer essa iniciação, né? Poder fazer com que as pessoas sejam sintonizadas nessa vibração, para que as pessoas possam estar conectadas com isso e possam aí difundir esse conhecimento ao longo, tá? Essa é a forma de formação, diríamos assim, né? Que é a maneira de formação clássica do Reiki Usui tibetano, vindo diretamente de Mikao Usui. A gente tem hoje muitos tipos de reikis diferentes e muitas formas de iniciação diferentes também, porque isso se popularizou muito, né? E as pessoas foram meio que criando seus próprios métodos e fazendo as suas próprias coisas, né? Eu sou da opinião que se a gente vai seguir uma filosofia, a gente tem que seguir ela como ela é, né? A gente não fica fazendo transformações assim, tá? Então, por isso que eu sou formado no Reiki Usui tibetano e os cursos de Reiki, todas as pessoas que eu iniciei, enfim, todas as pessoas que tiveram aula comigo, fizeram as iniciações exatamente como Mikao Usui dizia que era para ser feito, né? Até porque a minha linhagem prevê isso também, né? Então eu sempre sigo isso bem organizadinho, assim, até em respeito à memória de todas essas pessoas que vieram antes de mim, que tiveram essa capacidade de estudar sobre isso, se dedicar a isso e ensinar outras pessoas em relação a isso, tá? Quando a gente faz os níveis de Reiki, aí aqui a gente fala de profissionais da área da saúde, e eu vou focar um pouco nisso, porque aqui todos vocês vão ser profissionais da área da saúde, ou são profissionais da área da saúde já, né? Todos os profissionais da área da saúde que estejam devidamente registrados nos seus conselhos profissionais e que tenham a comprovação da sua formação nos níveis de Reiki, né? Ali nível Reiki 1, 2, 3, enfim, porque a pessoa não precisa ter todos, né? A pessoa, para trabalhar com Reiki, ela não precisa fazer a formação completa. Ela pode fazer o nível 1 e o nível 2, pelo menos, né? Para poder aplicar, assim, Reiki nas outras pessoas. Então,
a pessoa que tem a comprovação aí dessa formação entra em contato com o seu conselho de classe e averba os seus certificados, né? Ou seja, passa aí pelas prerrogativas legais do conselho de classe, essa pessoa está habilitada a aplicar reiki, né? E aí, dentro do contexto dos profissionais da área da saúde, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde o reiki está lá dentro, né? E ela dá o respaldo para que a gente possa aplicar a terapia reiki, inclusive dentro do contexto do SUS. Tá? Então, os profissionais da área da saúde que trabalham em unidades básicas da saúde, enfim, todo o sistema único de saúde, né, pode contar com a atuação de profissionais reikianos. Tá? Obviamente que a pessoa também pode trabalhar dentro de um contexto privado de saúde, né, aplicando o reiki também como profissional da área da saúde, né, pode fazer isso dentro de um consultório, dentro de uma clínica, sem ser caçado, né, sem ser levado à fogueira, as pessoas achando que tá lá fazendo, sei lá, uma bruxaria no consultório. Tá? Então, o reiki ele é respaldado tecnicamente pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, pelas políticas estaduais, então os determinados estados também têm esse respaldo, e os próprios conselhos de classe já têm isso também. Então, o reiki ele é sabidamente reconhecido por múltiplos órgãos, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, ele é uma prática terapêutica que a gente tem respaldo para aplicar. Tá? Ela não é uma coisa assim perdida que a pessoa vai fazer. Não, ela tem um respaldo bem específico para atuação. Tá? Bom, falamos um monte de coisa, falamos um pouco de ciência, falamos de coisas que são mais filosóficas e tal, tá, mas e tem estudo desse negócio? Tem gente que pesquisa isso, e eu vou dizer para vocês que tem um monte, tá? Tem um monte de gente que pesquisa reiki, tá? E os estudos, olha, eu não vi, pelo menos, assim, uma coisa gigante de estudos que inviabilizam o uso do reiki. Tá? A gente tem meta-análise, a gente tem controle randomizado, né? Controle, ensaio clínico randomizado, tá? A gente tem um monte de artigo falando sobre os efeitos terapêuticos do reiki, tá? Então, assim, principalmente em saúde mental, dor, câncer e imunidade, tá? São as principais áreas onde a gente tem pesquisa com reiki e que a gente tem efeitos benéficos do reiki, tá? Aqui eu trago essa meta-análise falando sobre os efeitos do reiki na dor, e aí a gente tem instrumentos validados sendo aplicados para mensurar a escala de dor nos pacientes e uma redução significativa dessa dor a partir do processo da aplicação do reiki, tá? Aqui a gente tem um outro estudo que fala sobre é um estudo bem grande, assim, fala, se não me engano, ali tem 1.700 atendimentos de reiki, ou 1.700 pessoas que passaram por atendimento. É uma coisa bem grande, com N bem grande, tá? Falando aí sobre os efeitos físicos e psicológicos do reiki na saúde, né? Em alguns parâmetros que eles determinaram, e o reiki ele é basicamente efetivo em todos os parâmetros, né? Fala também sobre níveis de estresse, esse controle, esse estudo clínico aqui que eu coloco para vocês, randomizado, né? Que fala sobre nível de estresse em pessoas que cuidam de pacientes com câncer. A gente teve até diminuição de cortisol salivar. Tá? Então, há medições de parâmetros clínicos, tá? Redução de batimento cardíaco, redução de pressão arterial, redução de cortisol salivar a partir dos atendimentos de reiki, tá? Esse primeiro artigo que eu coloco aqui, que fala sobre o efeito do reiki com música, né? Ou então apenas a música em pacientes com HIV, vem para mostrar que não é botar a pessoa num ambiente relaxante, quietinho, bonitinho, que ela vai ter aquele efeito. Não é porque a pessoa está envolvida dentro de um contexto associativo que ela vai estar se sentindo bem. Não é isso. O reiki em si tem um efeito. A pessoa
num ambiente com as luzes coloridas, com musiquinha relaxante, deitada confortavelmente, sem o reiki, não tem os mesmos efeitos do que com o reiki, né? Então, é um ensaio que mostra que o reiki efetivamente tem uma ação independente dessas questões mais de placebo mesmo, né? De evocações de uma memória em um ambiente, tá? Que não é só algo psíquico, assim, não é algo só de uma sugestão por um ambiente, tá? É, Aí aqui também tem mais um ensaio clínico randomizado, falando ali da ação do reiki na ansiedade, medo, dor e oxigenação, né, em pacientes aí que passaram por cirurgia de abdômen. A gente tem muito estudo de reiki em bloco cirúrgico, tá? Tanto em bloco cirúrgico e em procedimento dentário, tá? Para diminuir a ansiedade de pacientes antes de procedimento, diminuir dor no pós-cirúrgico, diminuir efeitos adversos provenientes de anestesia no pós-cirúrgico também. Então, assim, a gente tem estudo falando sobre reiki, a gente tem artigo que embasa a aplicação de reiki dentro de um hospital, a gente tem estudo que embasa a aplicação de reiki numa unidade básica de saúde, a gente tem muito isso, né? A gente sabe, obviamente, que o reiki não é aplicado só por profissionais da área da saúde, a gente tem muitas pessoas aplicando reiki dentro de contextos mais religiosos, espirituais, enfim, em vários locais. Aqui, quando a gente fala no quesito saúde mesmo, né? Quando a gente fala no quesito profissionais da área da saúde, a gente tem que fazer isso ser mais técnico possível, né? Mesmo que a gente entenda que nós estamos lidando com uma filosofia, que nós estamos lidando com pessoas e que essas pessoas elas não são só um pedaço de carne, esses pacientes não são só um corpo estirado em uma maca, eles são um ser e eles são provavelmente a razão da vida de outras pessoas, né? E que a gente está ali cuidando dessas pessoas. E quando a gente atua com o reiki, é uma das formas mais incríveis, talvez, que a gente tenha de demonstrar amor por um desconhecido num leito de hospital, por exemplo, né? Um momento de doação interior aí no intuito de aliviar dores, sejam elas de qual for o nível, em um paciente, tá? Então é muito bonito trabalhar com reiki, é muito interessante trabalhar com reiki, porque as pessoas têm muito resultado também com isso, né? Eu só vou passar aqui as minhas informações e daí eu vou tirar esse compartilhamento para falar outras coisas para vocês. Que daí agora eu consigo vê-los melhor, fica mais fácil sem o compartilhamento, tá? Mas assim, experiências em relação ao reiki, né? Que eu vou dizer para vocês que foram coisas que eu tive como reikiano, como pessoa que atende pessoas com reiki, né? Que é assim, eu tive professor de universidade meu que foi se atender em reiki comigo, professor cientista lá da universidade, entendeu? Eu tive um colega meu de trabalho da faculdade também, biomédico, mestrado, doutorado em fisiologia, o cara mega cético, achava tudo péssimo, assim, tipo, nada a ver esse treco aí, mané pseudociência, mané reiki. Eu disse, cara, te permite, meu querido, te permite, vem cá. Aí são pessoas assim que não têm um contexto, que não acreditam em nada, assim, e daí as pessoas vão e elas fazem o reiki e as pessoas ficam paradas, assim, tipo, a cabeça delas ferve de o que que tá acontecendo? O que que aconteceu aqui? Como é que eu tô me sentindo? Por que que isso aconteceu? E daí a pessoa, quando ela é cientista, o cara é doutor, o cara já tem um pós-doc, ele passa por aquele momento, ele fica parado pensando, mas ele tenta justificar algo que não é justificável, né? E que é algo que a pessoa só sabe quando ela passa. Então, eu tive muitas experiências com isso. As pessoas passarem pelo reiki e ficarem assim atônitas de tipo, o que que aconteceu? Eu digo, não interessa. Não interessa, tá bem?
Tá bem? Então tá tudo certo. Se eu for te explicar, tu vai me questionar, então eu não vou explicar, não vou te encher o saco agora. Vai pra casa, pense e depois a gente conversa se tu quiser, né? Pra gente não justificar coisas que as pessoas não vão entender. Porque se a gente vai falar do biocampo, não sei o quê, a pessoa vai dizer que pelo método científico isso não é plenamente replicável. Então é porque, claro, o método científico ele não pode ser aplicado pontualmente nessas questões. Tá? Então porque a gente vê o ser de uma forma individual, né? Quando a gente fala de algo que é replicado, é uma coisa que a gente não está falando muito sobre individualidade, a gente está falando sobre vários seres ao mesmo tempo. Quando a gente fala de um ser único, uma pessoa que é o seu próprio universo, a gente não tem como estudar aquilo, porque a gente não tem N, né? Se eu vou estudar uma pessoa única, eu não tenho N, como é que eu publico isso? Então a gente fica nessa questão em relação a isso, tá? Eu sei que tem uma pergunta aí. Pode perguntar. Oi, tudo jóia? Desculpa não ligar a câmera. Está me ouvindo? Oi, sim, estou. Muito bem. Obrigado, primeiro, César. Sempre foste parceiro nosso da LASE, cada vez interações mais legais e mais joias. Assim. Duas perguntas, uma bem provocativa, que eu sei que tu gosta, então vamos para esses campos. E outra, uma curiosidade de mim, vou começar com ela. Não deixe de ser o reiki, e eu espero me fazer entender da melhor forma possível, eu prometo. Uma certa interação energética entre duas pessoas. Uhum. E isso também não pode ser, não acontece esse tipo de interação em outras experiências religiosas da mesma forma, assim, digamos assim. Então essa é a primeira pergunta, assim. E aí, como tu disseste, há um tempo atrás tinha, com todo respeito, né, o pessoal de uma certa igreja cristã que dizia para colocar um copo de água em cima da televisão e aquela palavra, aquela água seria abençoada. Isso foi motivo, inclusive, de muita quase chacota, assim, né, quase brincadeira, e tanto o pessoal brinca que Deus estava tão bravo com isso que criou a TV de LED, né? Que não consegue mais botar o copo de água em cima da TV. Mas onde eu quero chegar, assim, o reiki é uma, talvez, forma de estruturar essa interação energética entre duas pessoas. E o que talvez o reiki seja diferente de outras práticas religiosas, com tanto, como tu falaste mesmo, imposição de mãos, ou um passe dentro do espiritismo, ou algumas, não conheço tantas outras religiões para poder dizer, mas assim, devem ter experiências ou interações religiosas semelhantes tanto quanto, se me faço entender, e que promovem também esse tipo de ajuda, cura e coisa através desse tipo de interação. Ponto. E a minha pergunta e provocação, assim, tu achas que justamente a falta de uma métrica semelhante a desfechos duros seja uma das razões pelas quais tem tanto preconceito, talvez, vocês falavam melhor que eu falo, com o reiki, com as outras PICs? Obrigado, tá ótimo. Muito bem, vamos lá então. A diferença do reiki, por exemplo, de um passe kardecista, ou do jorei, ou de uma bênção de um padre, ou de um pastor, que é exatamente o que o Mikao Usui queria quando ele foi buscar, é a questão que envolve o desgaste da pessoa que a aplica, né? Porque quando a gente entende, por exemplo, um passe kardecista, a gente entende que a pessoa tira a energia dela e transpassa para o outro. Enfim, o jorei é a mesma coisa, né? A pessoa tira a energia dela, passa para o outro. Numa bênção, teoricamente, se entende que a pessoa tira a energia do campo dela e passa para o outro. O reiki não é a tirada da energia do ser, mas é uma canalização de uma energia externa. É algo que está dentro de uma fonte inesgotável, é como se a gente canalizasse essa energia do universo. Então, a pessoa que aplica o reiki, ela não tem um desgaste energético. Desculpa, nisso também talvez os evangélicos, na questão da bênção, também não canalizariam a graça e bênção do Espírito Santo, conforme coisa, e transpassariam para a pessoa para a qual ele está interlocutindo? Acho que pode ser, acho que há uma questão relacionada a isso. Eu não sei muito bem, porque não entendo muito bem do contexto específico dessa religião, né? Mas assim, acredito que a questão do reiki especificamente, que é o que o Mikao Usui quis mudar em relação a teoria e a prática, era bem isso, né? Porque a meditação Kiko, que era aquela primeira técnica que se aplicava, né, que foi o que incomodou ele,
estava muito relacionada a essa transferência de energia entre indivíduos e um possível desgaste energético, né? Proveniente de um ser que não seria positivo esse desgaste, né? Então, deveria haver uma canalização de uma fonte de energia que fosse inesgotável, né? E que essa canalização, então, seria passada adiante de forma a abastecer tanto quem aplica quanto quem recebe, né? Eu acredito que sim, outros movimentos que façam técnicas parecidas com isso, que envolvam esses processos mais ligados a uma divindade ou seres espirituais ou qualquer coisa nesse sentido, provavelmente vão se abastecer também desta energia, né? E vão fazer uma transferência disso entre os indivíduos. Mas o objetivo do Reiki em si é esse, né? Essa